Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Ahead the Risk, webinar de gerenciamento de riscos da Inter. Por aqui vamos conversar sempre com vocês sobre como gerenciar os riscos da melhor forma na sua empresa e de uma forma inteligente, antecipando soluções. No primeiro caso de hoje, dessa nossa nova jornada, a gente tem a honra de receber aqui o time de benefícios da Inter para apresentar o case da Camorim. Como a gestão de saúde pode otimizar a sua empresa. E para isso, eu vou passar a palavra aqui agora para a Aline Mota, nossa especialista em benefícios. Antes, apenas lembrando que tem um botão aqui no aplicativo do Teams, P e R, no topo superior, onde você pode enviar as suas perguntas para serem respondidas por um dos nossos convidados especiais. Obrigada, Guti, obrigada a todos. Boa tarde. Agradecemos a todos que estão acompanhando o nosso webinar, em especial os nossos convidados de honra presentes aqui. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante, né? E um case nosso, o case da Camorim. Como a gestão de saúde pode otimizar sua empresa? Falar de um tema tão importante como esse, né? A gente precisa de pessoas boas que entendam da matéria. Para começar, tenho o prazer de apresentar a nossa convidada de honra, Solange Santana, diretora de Gente e Gestão do Grupo Camorim. Formada em Comunicação e Administração, está há mais de 30 anos na área de recursos humanos, trabalhando na estruturação e planejamento da área de gestão de pessoas. Solange passou por diversas organizações, como Queiroz Galvão Oligás, Sistema Globo, Alcatel, Valide e Raiz Educação, sempre na área de pessoas. Conduziu com excelência, através do desenvolvimento e implementação, políticas, práticas, padronização e processos de gestão disciplinada com autocuidado, saúde integral, física, mental, espiritual e estudo contínuo. Muito prazer, Solange, é uma honra tê-la aqui conosco, abrindo a nossa série de webinar, em especial da área de benefícios. Nós que trabalhamos, né, com essa matéria tão importante, tão delicada, né, que é o seguro de pessoas, é o seguro saúde, em especial essa matéria que é rica, gestão de saúde, né? E as suas formas, mais diversas formas. Passo a palavra para você, se sinta à vontade, é uma honra para a gente. Oi, pessoal, obrigada, Inter, por esse convite tão gentil, né? Espero que eu possa falar aqui um pouquinho para os nossos convidados e, enfim, falar do tema que eu mais gosto, que é o meu trabalho. Sim. A Aline me apresentou e falou dos meus maiores projetos, né? O meu trabalho e as minhas filhas. Então, assim, muito feliz, né, de você ter incluído aí a Natasha e a Samara e todas as empresas que eu passei. Fui muito feliz em todas, mas agora eu estou super feliz, né? Trabalho na Camorim há 1 ano e meio. Eu estou vivendo uma experiência muito, muito bacana, né? De poder implementar uma série de novidades lá na área de pessoas. E aí, para falar um pouquinho da Camorim, a Camorim é uma empresa que atua nos serviços marítimos, né, na parte de navegação. Hoje nós temos mais de 1.000 colaboradores, exatamente 1.093 pessoas diretas, né, fora os nossos outros colaboradores, né, que trabalham também. Nós temos aí 130 unidades marítimas, entre balsas, rebocadores e lanchas. Falando de portos, nós estamos aí em 13 portos pelo Brasil, né? A Camorim tem 28 anos, então são muito boas histórias. Eu só estou há 1 ano e meio, mas estou assim, encantada com uma empresa que... 1 ano e meio a 1.000 por hora. 1 ano e meio de uma empresa que vivencia de verdade a forma genuína de cuidar de gente. Então, eu tô lá tentando colaborar um pouquinho mais. E aí, falar das nossas apólices, né? São 2.800 vidas que estão nas apólices de saúde da Camorim, entre a Sul-América e a Unimed, né? E aí eu tive a oportunidade, esse ano, de fazer aí uma
nós fizemos o início, né, de um trabalho bem bacana, junto com a Inter, que é a implantação do Cuidar Melhor Camorim. Quando nós fizemos essa migração, né, de apólices, aí nós mudamos a operadora e aí nós agregamos muito valor também quando trouxemos um suporte emocional para os nossos colaboradores no campo da assistente social e também dos psicólogos, né? Então, é um trabalho muito bacana, é um trabalho complementar que nós estamos oferecendo para os colaboradores e que está sendo um sucesso, né? A gente tem trabalhado muito incentivando que não só os nossos colaboradores, os titulares, mas também para os dependentes, né? Então, o Cuidar Melhor ele tem uma abrangência no olhar de saúde e da saúde mental, né, da saúde psicológica e assistente social. Então, quem trabalha na área de RH está sempre muito ligado, muito conectado em oferecer um serviço bacana, diferenciado para os colaboradores, e o Cuidar Melhor está sendo assim essa nossa parcela de entrega, né? E os nossos colaboradores, eles acessam o Cuidar Melhor através não só de um aplicativo que está disponível, do 0800, enfim, de uma série de ferramentas que possam estar disponíveis para eles, né? Então, nós temos muitos colaboradores que trabalham embarcados e aí deixam suas famílias, né? Então, eles têm ali à disposição esse número e esse canal aí, que é o Cuidar Melhor, fora o canal do RH, que está disponível o tempo todo, né? Então, assim, através dessa parceria, que é o Cuidar Melhor, né, junto com a Inter, nós temos aí um trabalho que o colaborador ou sua família pode fazer essa iniciativa diretamente para o canal lá do psicólogo ou da assistente social. Tem uma equipe bem preparada, muito forte, muito interessante ali, que está sempre disponível, né? E o colaborador ou o dependente, eles podem usar de forma irrestrita o tempo todo ali para disposição. Nesse primeiro período, a gente tem 6 meses de implantação, nós tivemos aí já bastante sucesso, né? Então, uma adesão muito boa para esses serviços. Então, assim, está dando certo. Deixa eu só fazer um adendo no que você falou, muito importante. Eu acho que esses 2 pilares de construção do programa, eu acho que tem feito esse sucesso, esse resultado positivo, né? Primeiro, através da saúde física, que a gente fala da saúde clínica, mas tão importante quanto também a saúde mental, que vem através do quê? Do acolhimento, desse suporte psicológico, emocional, e através também do assistencialismo, né? Que é o suporte social. Acho que bons pontos foram levantados aqui, né? É isso aí, Aline. E assim, a Camorim, ela já tem, de forma genuína, né, um cuidado muito grande, como eu falei. Só que a gente tem aí né, o dono, que é o Carlinhos, é um cara extremamente cuidadoso com pessoas. Quando eu comecei a trabalhar na Camorim, eu lembro até hoje que o Carlinhos falou assim: você está com a pasta mais importante, a pasta das pessoas, o cuidado com as pessoas. Né? E assim, gente, é isso. Eu me sinto muito feliz, muito lisonjeada de estar à frente desse time aí para fazer uma gestão bacana para os meus colegas, para as pessoas todas da Camorim. E aí, voltando para a parte psicológica, né, que a gente estava falando, todos os ramos, né? Ou seja um assunto familiar, seja um assunto envolvendo a vida adulta, o relacionamento, enfim, algum ponto que a gente sempre tem, né? Eu sempre falo, eu tenho a minha psicóloga querida há muitos anos, então ela me ajuda muito. Então, seja um transtorno infantil, qualquer tema que possa ser apoiado pela assistência psicológica. É claro que os 2 planos de saúde, eles também contemplam os psicólogos, mas um primeiro atendimento, um atendimento
rápido e também que possa ser, pelo menos, iniciado através dessa parceria com a CareLink, né? E o serviço social também, que é um outro assunto. Às vezes tem algum caso de óbito, e aí a gente está falando, esse serviço ele atende ao Brasil inteiro, a todos os locais. Então, onde tem colaborador da Camorim, nós temos esse tipo de assistência. Então, acho que é extremamente positivo, importante para nós ter esse programa agora, né? E só pegando outro adendo, é importante mencionar sempre que todos esses programas, eles são de acordo com o perfil de cada cliente, né? E ele está sempre em constante movimento, né, Sol? Tem essa troca de que, olha, a gente sentiu que esse grupo precisa um pouco mais de acolhimento, a gente sente que tem um grupo de crônicos, né, que precisa fazer um trabalho um pouco mais acentuado, tem a parte realmente que a gente está vivendo num momento extremamente delicado com relação à saúde mental, né? Então, esse acolhimento todo que é feito através do lado emocional e psicológico, ele é sempre ajustado, né? Essa régua, esse fluxo que acontece, ele é construído, né, em 4 mãos, né? Na verdade, em 6, né? Porque você tem ali os profissionais de saúde, e todo esse amparo, ele é feito por profissionais de saúde. A gente sempre fala com enfermeiras, a gente fala com médicos, né? Então, é extremamente importante. Então, fica a dica, assim, qualquer programa que é feito, é sentir. Nenhum programa vai ser igual ao outro, né? Isso é importante também falar, né, Sol? É isso aí. E também as pessoas, né, têm essa diferença, mas o importante para nós, né, da Camorim, é que o nosso ambiente seja um ambiente seguro psicologicamente, né? E aí a gente tem, claro que fica muito mais fácil quando a gente está num espaço físico tranquilo, dentro de, por exemplo, nos nossos escritórios, mas os nossos colaboradores, 80% estão embarcados. Então, esse cuidado ele tem que ser redobrado ainda mais, Sim, né? sim, então, essa questão da segurança psicológica, da família que ficou em casa. Então, assim, tem todo esse olhar, né, perfeito. da saúde do nosso time, do cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas, com todos os meus colegas. Então, assim, de verdade, eu quero fazer o meu melhor por essa empresa, porque, assim, cara, eu estou muito animada, né, com tudo que a gente está vivendo nesse momento lá na Camorim. Mas, Sol, a gente sente isso na sua voz, dos movimentos que são feitos, de que forma você trabalha, né? Apaixonante mesmo. O seu trabalho, o seu dia a dia, você entrega, né? Você sempre está de olho mesmo, um olhar muito carinhoso com seus colaboradores, né? E é isso, vai desde a contratação de uma apólice, né, da formatação do contrato que você espera da saúde clínica, até entrega de fato num programa que hoje você tem implementado na empresa que está funcionando cada vez melhor, né? E assim, nós fizemos essa troca, né, e aí, assim, poxa, você sabe que depois de pagamento, o segundo maior investimento é com um plano de saúde, né? É caro pra caramba. Então, eu amarrei ali com a Inter todo esse serviço, todo esse cuidado. Eu falei, beleza, a gente vai trocar, a gente vai gastar um pouquinho mais, mas vamos ver quais os benefícios nós podemos trazer, né? E aí, acho que isso tá sendo bastante divulgado. Nós fizemos uma divulgação bem bacana para começar a implementação dessa apólice nova. Fizemos algumas campanhas. Todo mês nós temos aí, na verdade, nós temos um calendário anual com as nossas. Nós temos uma Semana da Saúde anual, que foi um sucesso que nós fizemos esse ano em agosto, com psicólogos, com percentual enorme de adesão, né? E aí levamos preparador físico, né? Massagem, nutricionista, enfim, a enfermeira para aferir lá todos a pressão, temperatura da turma, índice de massa corporal. Isso. Então,
E isso dá um movimento também, né? Isso quebra um pouquinho aquela rotina do trabalho e também mostra, mais uma vez, o cuidado que a gente tem com o nosso time, com as nossas pessoas. E Solange, traz cada vez mais os colaboradores para dentro do programa, né? Que é fundamental. Se você não tem adesão, você não consegue fazer com que realmente, de fato, o programa aconteça, né? Então, cada vez eu sinto que os funcionários da Camorim estão dentro do programa, eles se sentem incluídos. E a nossa missão é sempre essa, trazer os colaboradores e os dependentes também, né? Porque a gente está falando da massa total que tem que ser trabalhada e cuidada, né? Então, ainda tem muita coisa para fazer, né, gente? Porque isso é bem o comecinho, e como eu falei, a nossa turma está muita gente embarcada, então, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir acesso, falar com todo mundo, né? Então, por isso, nós temos implementado algumas formas de comunicação, alguns aplicativos, enfim, tentando o nosso melhor para chegar na família também, em todos os colaboradores, enfim, isso não é muito fácil, mas é delicioso, é um desafio bem bacana para se fazer. Eu queria falar um pouquinho sobre o Cuidar Melhor e como ele tem funcionado lá na empresa. Para o próximo ano, a gente tem alguns desafios. Hoje eu me reuni com a turma da Inter, hoje pela manhã, e aí a gente falou sobre novidades. Daqui a pouquinho tem coisas novas chegando, para que a gente tenha uma gestão cada vez mais aproximada e que a gente não tenha surpresas na nossa sinistralidade, né? Porque esse é um ponto importantíssimo, um ponto de olhar para a prevenção, de olhar quem é que está precisando mais, quem é que a gente acompanhamento, né? Quem a gente pode apoiar mais, enfim. Então, acho que essa gestão ela é fundamental, né? Como a gente faz a gestão da nossa saúde, né? Ou seja, você falou no começo, né? Eu adoro ir para academia, tentar fazer a minha dieta, que mais ou menos. Então, assim, a parte psicológica, tudo isso. Então, a gestão da empresa, a gestão do plano de saúde, a gestão das pessoas, isso é fundamental e acho que é por isso que eu estou lá, feliz da vida. Não, Solange, você passa isso, sabe? E como eu falei, qualquer programa ele tem que ser revisitado de tempos em tempos, né? Justamente por conta de perfil, né? Você vê, hoje você está numa empresa totalmente diferente da empresa que você teve no passado, né? Então são grupos distintos, experiências, né, distintas, e saúde é prevenção, né? Só acho que você falou num ponto muito importante. A gente está falando o tempo inteiro da saúde clínica, dos casos de urgência e emergência. Um programa desse, o doutor Violi está aqui que vai falar um pouquinho mais na frente, é justamente para se tratar da prevenção. Né? E o assistencialismo também funciona dessa maneira. Saúde é prevenção, saúde é cuidar, saúde é assistir. E nós da Inter estamos preparados para dar todo esse suporte para todos vocês, especialmente para os nossos clientes. Agora, Sol, muito obrigada. Eu acho que a ideia era essa, era passar um resumo, bem resumido praticamente do programa, né? Porque é difícil você até falar em 15 minutos num programa tão extenso, né? Como esse. E aí isso é uma maldade comigo, né? Porque quem me conhece sabe que eu adoro falar e eu vou contando os cases e, eu falar, Solange, 15 minutos, eu falei, caramba, tem que escolher as palavras. Mas eu espero ter colaborado, estou lá na Camorim, né? A gente fica lá na Ilha da Conceição, então se quiserem trocar alguma coisa, enfim, nosso time de RH também é bem bacana, está todo mundo lá disponível. Tá ótimo. Agora, pessoal, nós vamos para a parte de perguntas e respostas de frente com a gestora. A primeira pergunta que nos foi encaminhada é: como ampliar a adesão dos colaboradores às ações do programa, Sol? Caramba, isso daí é um desafio, né? É um desafio. Quando você está num prédio, todo mundo junto, você pode colocar numa sala e pode se reunir, mas no nosso caso não é bem assim, né? Então, assim, óbvio, quando a gente está ali no estaleiro, dá para falar com todos. Mas a primeira forma, para mim, eu vejo duas grandes
frentes, né, para implantar um programa como o Cuidar Melhor Camorim. A primeira é por parte da nossa comunicação, que ela tem que ser uma comunicação fluente, uma comunicação bastante atraente, e a gente tem feito isso através dos nossos canais, né? Assim, a gente tem lá um grupo de WhatsApp, grupo de e-mail. Recentemente, nós implementamos uma plataforma de engajamento. Além disso, eu tenho participado das reuniões de pré-embarque. Sempre que eu posso, faço reunião presencial, reunião online. Então, assim, a comunicação ela não pode parar, tem que ser o tempo inteiro. A gente precisa ter uma comunicação fluida e estar disponível para explicar no dia a dia para as pessoas como funciona o Camorim, o Cuidar Melhor Camorim, né? Sim. E a outra é sobre um cuidado que a gente pensa pelo lado da Inter, um cuidado proativo, né? Quando a gente fala sobre cuidado psicológico, cuidado assistencial, né? A Inter tem todos os contatos, né? Então, assim, se vê alguma senha aparecendo, ou alguma senha por exemplo, de uma internação ou de alguma emergência, então a Inter tem os contatos dos nossos colaboradores, então já pode fazendo também esse caminho. Então, a adesão ela vai acontecendo aos pouquinhos, mas tem que dar continuidade, sabe? Perfeito. Tem que ser, então, de duas mãos, a Camorim, e eu espero também pela Inter, pelo lado da Inter, esse cuidado. Perfeito, né? Sol. Vamos para a segunda pergunta. De que forma a área de gente de gestão, em parceria com a gestão de saúde da Inter, pode fazer com que os colaboradores tenham a clara percepção de acolhimento e assistência, especialmente em tratamentos de doenças graves? Então, gente, como eu falei, né, quando eu cheguei na Camorim, eu já percebi que, assim, de forma bastante cuidadosa, a empresa ela já fazia isso, já faz, né? O Carlinhos, que não deve estar ouvindo a gente, mas é um paizão, né, que cuida de todo mundo. Mas hoje, com uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, a gente precisa padronizar, né? Então, nós, através, de novo, das senhas, a Inter fica sabendo. Muitas vezes nós, da nossa área, também de RH, a gente acompanha, transfere para a nossa assistente social, né, que é também da Inter, ou psicológico, e aí a gente acompanha até, enfim, o pleno restabelecimento. Então, é um acompanhamento verdadeiro, é um cuidado de verdade com as pessoas, né, com os titulares, com os dependentes. Eu acho que é isso. Perfeito. Terceira pergunta, eu acho que é extremamente importante. Essa pergunta, se falando da atualidade, né, do mercado de saúde, essa pergunta veio bem interessante. Como estimular o uso consciente do benefício saúde em prol da medicina preventiva? A gente está falando que saúde é prevenção, evitando a má utilização e fraude. Tá. Então, nós temos lá na Camorim, né, as nossas competências. Uma é ética e integridade, né? Então, assim, essa questão é muito importante, né? A gente precisa entender que as pessoas que estão lá, elas são éticas e íntegras, né? Então, mas de toda forma, de novo, a conscientização ela tem que ocorrer através de campanhas, né, informação, muita informação sobre utilização. E assim, eu não tenho acesso direto aos 10 primeiros que utilizam mais, mas a gente sabe que a Inter faz essa gestão de quem está usando muito e se está usando de forma indevida ou não, e a gente quer essa troca, né, junto com a Inter. E, por outro lado, eu tenho lá o BI, né, que eu acompanho as apoias, fico de olho mesmo, para estar gastando muito, o que está acontecendo. Então, uma ferramenta eu de gestão que funciona bem, tem funcionado bem, né? Exatamente. E também os comitês de saúde, né? Através dos comitês de saúde, a gente também tem mais informação. Então, a utilização indevida, eu espero que não tenha, de verdade. Mas, de toda forma, eu acredito que é necessário, a gente tem feito isso, esse acompanhamento do nosso plano de saúde para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Perfeito. Mais uma perguntinha. Perguntinha não, perguntona, viu? Enquanto gestora da área de pessoas, como você vê a importância
de investir na estruturação de um programa de gestão de saúde para assistir a sua empresa? Acho que essa pergunta você se fez quando entrou na própria Camorim há um tempo atrás, né? A relevância de ter um programa, de fato, né, de gestão de saúde. Então, gente, assim, de novo, eu tenho uma bênção muito grande, né, de trabalhar hoje numa empresa que as outras todas também, mas essa tem um olhar muito humano, né? Sim. Que é uma gestão humana de verdade, né? Então, a gente tem mais, só que a gente tem mais de 2.000 segurados, né? São 2.800 segurados. Então, a gente precisa realmente ter um padrão, um modelo de cuidado. E aí eu penso que tanto o psicológico quanto o social são duas vertentes muito importantes para que a gente deixe essa turma Duas ferramentas mais bastante importantes, sim. para que a gente deixe essa turma mais confortável, né? Então, eu acho que esse modelo, né, de cuidado de pessoas, de olhar, não é da boca para fora, é de verdade, né? Eu sinto isso quando eu escuto e quando eu vejo o olhar no dia a dia, na conversa, né, da família Camorim, como a gente fala dentro. Então, assim, o programa Cuidar Melhor é um programa muito novo, né? Tem um pouquinho mais de 6 meses, mas eu acredito que ele agrega muito quando a gente olha o psicológico e o emocional e também o social. Perfeito. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Vamos fazer o seguinte: as perguntas agora que forem encaminhadas, a gente responde no final e a gente também conta com a presença do doutor, nosso médico assessor da doutor Francisco Vignoli. Sol, em 2024, quais os principais desafios para a gestão de pessoas se tratando de assistência médica? Então, eu tenho um monte de desafios. My name. Bom, mas assim, ó, eu quero muito integrar a nossa medicina do trabalho, né? Esse é um passo, nós falamos hoje pela manhã, integrar a nossa medicina do trabalho com uma atenção primária à saúde, né? E aí eu acho que a Inter ela pode ajudar muito nesse olhar, né? Ou seja, a nossa medicina do trabalho ela tem todos os casos e o acompanhamento dos nossos colaboradores, e eu acredito que uma atenção primária, ou seja, um modelo que a gente possa cuidar das pessoas um pouco antes, bem antes de que tenha algum sinistro, algum evento maior. Da saúde e a prevenção. Exatamente, de prevenção mesmo. Então, eu quero trabalhar essa frente. Uma outra frente que também tem todo o viés da saúde é o olhar da reeducação alimentar para o nosso público que trabalha a bordo. Às vezes eu falo, gente, vamos lá, não vamos comer biscoito com, né, só refrigerante. Então, essas coisas assim. Então, eu acho que uma reeducação, né, levar esse tema da reeducação alimentar, especialmente para o pessoal de bordo, né, para os nossos refeitórios também. Também um outro ponto importante na minha visão é incentivar a academia, a atividade física, uma caminhada, algumas coisas que são importantes para a saúde. Acho que o doutor Vignoli vai confirmar nisso, né? E também, assim, acho que a melhoria contínua do que a gente pode fazer para agregar mais valor ao nosso Cuidar Melhor Camorim, o que a gente pode fazer, trazer de palestras, levar para a gente ampliar ainda mais essa conexão com a nossa saúde, com a nossa família, com o nosso dia a dia. É isso. Então, esses são os meus desafios, né? São contínuos para mim também, porque eu também sou aquela que vou para a academia e a gente cedo. Aumenta, né? Eu adoro a minha rotina de ir para a academia, de tudo isso, mas eu acho que eu também tenho que ser exemplo, tenho que inspirar, né? Aí eu sempre falo a Natasha e a Samara, as duas que não estão aqui ouvindo, com certeza, está todo mundo trabalhando, graças a Deus,
Mas também, assim, eu sempre falo para as minhas filhas, e é isso que eu falo para os meus amigos, gente, acorda cedo, eu acordo 5h10, vou lá no maior pique, vou lá fazer minha academia, e eu acho que é isso, eu faço porque para minha saúde, para minha vida. Vamos implementar Tá para bom? todos os colaboradores, né? Vamos, Da é melhor isso. maneira possível. É né? isso mesmo. Sol, obrigada. E se tiver mais perguntas no final, a gente passa para você de novo Tá bom. aí. Obrigada a você, obrigada aí, Guti, Aline. Mas você continua na mesa Boa tarde conosco, com por vocês. favor. Vamos passar aqui e apresentar uma pessoa em especial para a gente, nosso médico assessor de gestão de saúde da Inter, Dr. Francisco Vignoli, médico formado pelo UFRJ, com MBA em Marketing na UFRJ, atua como palestrante e consultor nas áreas de seguro-saúde, marketing saúde, administração hospitalar, custos médicos e sistema de saúde. Tudo que envolva a área de saúde, Dr. Francisco Vignoli faz parte dessa grande esteira, né? É gestor de risco em saúde também, sócio-diretor da CareLink e médico assessor da Inter. Prazer estar aqui conosco, doutor Vignoli. Agradeço de receber, né, o nosso convite e aceitá-lo com o maior prazer. Eu acho que em se tratando de matéria de saúde, a gente está com uma pessoa tá muito bem representada aqui conosco, né? Passar a palavra para você, sinta à vontade no nosso webinar. Obrigado. Feliz de estar no primeiro webinar da Inter, né? E logo com a Sol, apelido da Solange, e com a Aline, que é uma amiga de muito tempo. A gente vai falar, quer dizer, o título é pomposo, a gente vai falar sobre antropologia do consumo, que na realidade, quer dizer, apesar da pompa do nome, está no sentido de novos hábitos e novas posturas que a gente está vendo num conjunto de ciências que é a medicina, né? E entre elas, evidentemente, está o comportamento. Eu acho que o que a gente percebe nessa nossa história longa da medicina é que, talvez, no período da busca da saúde digital, a gente tem um comportamento totalmente diferente, e isso vale a pena a gente chamar a atenção. Todo o nosso complexo de relação ele tá focado na questão do risco. O que a gente todos nós da Inter e a equipe médica, somos gestores de risco. E, evidentemente, o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade e as sensações de que a gente tem mais poder. Dentro desse universo que a gente percebe de saúde suplementar, uma das coisas que a gente observa, inclusive no discurso da Sol, é de que a empresa passou a ser um protagonista muito importante desse processo. A empresa ela é não só financiadora, como ela é uma gestora. Então, a gente vai ter dois polos muito claros de trabalho. O indivíduo e as suas necessidades e a busca de bem-estar, e a empresa como gerenciadora e financiadora desse processo. É aí que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, quando a gente está falando de medicina suplementar, a gente entende que talvez tenha sido, dentro do nosso país, a melhor solução de saúde, aquela que complementa, quer dizer, o modelo que ainda é um desejo de grande parte da população de ter um plano de saúde. A gente está falando de 48 milhões de pessoas que, através ou do seu recurso próprio ou através da empresa, conseguem acessar esse tipo de benefício que tem uma assistência bem interessante. Evidentemente, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de riscos médicos, está falando de custo. A empresa também tem esse tipo de atenção, que os custos não explodam. Nesse exemplo, a gente sempre vai ter uma tríade muito clássica, né? O médico, né? O indivíduo e o hospital. Cada vez mais o que a gente vai percebendo é a necessidade da gente se afastar dessa visão hospitalocêntrica, de que todas as soluções de saúde estão vinculadas ao hospital. Não. A gente acredita que existam muitas outras soluções e muito mais modernas que estão ligadas a outra forma de comportamento que não seja simplesmente essa tríade, né? Uma coisa interessante quando a gente fala de medicina é uma velha frase do Paracelso que coloca sempre isso e serve para a gente fazer alusão a uma série de outros comportamentos. A diferença entre o remédio e o veneno é só o tamanho da dose, né? É exatamente isso que a gente vai sempre brincar, né? Tudo em medicina, ela tem essa visão que inicialmente poderia ser bipolar, mas na realidade ela é multipolar, né? Porque a atividade física ela é importante, se for em excesso não, a alimentação ela é importante, se for errada ela é um agravo. Então, essa velha frase de um médico e físico do passado, ela mostra exatamente uma forma de conduta. E quando a gente usa a frase do remédio e o veneno, a diferença é a dose, ela também tem exatamente um estilo de gerenciamento. Quer dizer, aquilo que nós, gestores de risco da Inter, buscamos, né? Qual é o equilíbrio desse tipo de processo? No mundo, né, que tem características muito diferentes, e a gente está presenciando e vivendo aquilo que a gente chama de saúde digital. Perfeito.
Bom, uma das coisas que a gente quer dizer, a ideia aqui, né, em cima disso, é chamar a atenção de vocês de uma série de mudanças de comportamento que podem parecer ingênuas, embora quando a gente apresenta aquela tríade clássica entre médico, hospital e paciente. Né? Quer dizer, isso tudo está sendo, obviamente, mudado no mundo digital, onde a gente tem a velocidade como um padrão muito importante. Né? É a questão da velocidade e adaptação de todos nós a esse ritmo que é alucinador, e a gente vai falar de alucinação também daqui a pouco. Então, só para a gente entender alguns pontos novos desse processo. Né? Quando a gente fala da jornada, talvez seja uma das palavras mais modernas no sentido de gestão, é o controle do início de uma necessidade médica até a sua cura, a sua alta. Então, é muito importante que a gente forneça para o nosso cliente todo o assessoramento nessa jornada. Então, duas palavras básicas que vão existir nesse processo. A jornada, né, e o desfecho, como ele termina. Né? Dentro disso, a gente vai ver também coisas novas, que é a velha telemedicina. Né? Eu, que não sou novinho, né, já fazia atendimento telefônico, né, usando o orelhão. Né? Hoje, a teleconsulta ela passou a ser uma necessidade, mas telemedicina é muito mais ampla do que simples uma consulta remota através do WhatsApp. Né? Ela é muito mais. Então, a questão hoje é que você tem recursos de telemonitoramento para risco muito mais requintados do que você tinha no passado. Então, você pode ter um acompanhamento, uma dinâmica de resultados que possa acarretar um resultado mais rápido e uma efetividade de ação. Né? Então, dentro desse mundo, você vai ver cada vez mais a telemedicina sendo usada, né? Roupas, né? E aparelhos que vão vestir você, né? E isso é muito importante. Né? Brincando, a gente vai falar, por exemplo, esse meu relógio ele já consegue ver não só o ritmo cardíaco, como consegue ver Sim. temperatura e pressão arterial. Quer dizer, isso é uma ferramenta fundamental para um gestor de risco. Né? Muitas vezes você só tem um relógio no pulso de um paciente que pode te dar uma informação muito importante. Então, são essas coisas de mudança, né? O aparecimento de expressões e de mundos novos, como o metaverso, a questão dos robôs, que estão cada vez mais difundidos, né? A gente imagina que a cirurgia robótica ela é feita por uma máquina. Não, é uma máquina mais uma equipe médica muito bem treinada. Né? Então, a cirurgia robótica ela vem com o sentido de apressar a solução. Ela vem com o sentido de fazer mais velocidade. E não, como a gente imagina em ficção, uma máquina que você vai entrar, um robô vai te operar e você vai embora. Né? É mais do que isso. Né? Outros aspectos que a gente vai ver nesse processo dinâmico de novo mundo, né, é a questão do estudo de genoma e da microbiota. O que é o estudo de genoma? Hoje a gente já tem recursos médicos capazes de mostrar que aquele indivíduo vai ter uma predisposição para determinado tipo de doença. E isso, para um gestor de risco, é fundamental. Então, a gente já consegue detectar, por história e por exames, a capacidade daquele indivíduo desenvolver um tipo de câncer, por exemplo, ou uma dislipidemia, e você, com muita precocidade, às vezes essa precocidade ela ainda é no bebê recém-nato, de você mudar o rumo, mudar essa jornada que a gente falou. E quando a gente fala de microbiota, estudos mais recentes mostram que a nossa habitação bacteriana, ou seja, nós somos portadores de um volume gigante de bactérias, e essas bactérias elas têm uma série de propriedades benéficas no organismo. Então, hoje, cada vez mais se estuda esse tipo de comportamento para a gente entender a capacidade de entender, inclusive, emoções. Né? Quando você está falando sobre isso, você está falando de uma visão mais holística da saúde, de uma saúde única. Né? Evidentemente, na velocidade digital, novas formas de cultura vão aparecendo e novas formas de resposta. Hoje, o TikTok é fundamental, quer dizer, muitas das coisas que o nosso funcionário ouve são através de redes de relacionamento. Né? A questão da inteligência artificial surgindo com soluções mágicas, né? Inclusive na medicina, fazendo com que a gente crie, obviamente, uma necessidade de planejamento médico. Né? Essa é a finalidade que a gente tem de apoiar o cliente como a Camorim, da gente ter uma visão mais dinâmica e mais prospectiva disso. Segue lá. A gente tem hábitos ainda muito particulares. O Brasil é o segundo país, depois da República Dominicana, recorde de cesáreas. Do ângulo médico, isso é muito particular, porque a gente percebe que isso é uma questão de cultura, né? Quer dizer, 55% dos partos no Brasil nascem através da cesárea. Ela significa custo, significa riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas é um hábito cultural que você tem que entender. Quer dizer, é uma forma, em cima da visão, talvez antiga, de que a dor e o trabalho longo de parto eram muito exaustivos, a nossa população feminina mitificou a questão da cesárea.
O que, obviamente, hoje a gente tem recursos de fazer partos normais com toda uma assistência à dor muito efetiva, né? Mas são mitos que a gente tem que desenvolver. Evidentemente, do ponto de vista médico, o parto normal é muito mais saudável, né? Mas, evidentemente, a gente também tem um impasse de cultura. E é isso que é administrar saúde. Entender que não é uma simples opinião médica ou técnica, é uma inter-relação entre isso e o desejo, né? Quando a gente está falando de mudança de comportamento, a gente vai percebendo que a sociedade ela foi galgando novos espaços. Então, a gente está falando também da questão da representatividade de transgêneros, de outras formas de percepção da sexualidade. Então, dentro desse processo, a gente começa a entender saúde de uma forma mais ampla. Aquilo que era, no passado, tabus, talvez muito influenciados por razões religiosas ou culturais, a empresa começa a interceder nisso para ter uma nova forma de relação, né, de respeito às opções individuais. Então, cada vez mais, a Camorim, nós da Inter, vamos buscando entender as características de cada um dos nossos clientes e usuários. Então, isso é muito importante para a gente, né? Quando a gente está falando de saúde, eu gosto muito de usar uma equação muito simples, né? Que a saúde, de certa maneira, no aspecto de gerenciamento, ela se divide em promoção, né? A doença no meio, né? A recuperação e a reabilitação. Surge um novo P, que é a questão da predição. Hoje, quer dizer, quando você está falando de um processo gerencial, você vai estar falando da promoção, da prevenção, né? A doença, a recuperação e a reabilitação do indivíduo ao seu ambiente de trabalho. Quer dizer, seria essa a métrica de todo o processo de gestão. Hoje é muito importante, através de inteligência artificial, através de percepções e dados e pesquisa, a gente começa a ter uma predição mais fidedigna. A gente é capaz de dizer aquilo que vai acontecer em cima de bancos de dados mais requintados. Então, a gente pode tomar atitudes realmente de promoção de saúde, requintando aquilo que era simplesmente prevenção, né? Trabalhar como promoção de fato, né? Dentro dessa visão, uma das coisas mais importantes, talvez se confunda com medicina, que é a questão do processo educacional. Quando a gente entende que a empresa é vista pelos usuários como grande responsável da sua própria saúde, a gente também entende que o indivíduo também é responsável. Então, a difusão de conceitos de autocuidado passa a ser muito importante. Aquilo que a Sol falava de hábitos dela, quer dizer, bons hábitos são sinônimo de promoção de saúde. Então, a questão de que você tem acesso à informação e você começa a melhorar isso, desempenhos de atividade física, mudanças de hábitos alimentares, educacionais, são super importantes para a mudança do perfil de saúde naquela jornada que a gente citou. Quando a gente fala em entender saúde, a gente fala que a compreensão de saúde ela mudou. A Organização Mundial de Saúde no passado falava, e ainda fala na sua diretriz básica, que a saúde era mais ampla, era um bem-estar físico, psíquico e social. E é dessa maneira que a Inter encara risco, né? Então, a gente entende que, para muitos indivíduos, valor saúde é um valor estético. A gente tem que entender que isso é uma questão. Figuras como emagrecimento, uma beleza física desejada, elas são tão importantes que devem ser tratadas dessa forma, né? Então, a gente começa a entender o indivíduo não só na busca da saúde orgânica, mas sim no espectro maior da palavra bem-estar. Quer dizer, não é só a saúde do corpo, né? É como eu me sinto com o meu corpo. Então, essa dinâmica ela passa também a ser muito importante. E quando a gente está falando desse tipo de dinâmica, é muito importante a gente lembrar que, principalmente para o globo e para a população planetária pós-pandemia, a gente ficou com uma gama gigante de novas necessidades e de novas sensações. Então, a saúde emocional, como a Sol colocou, ela passou a ser um padrão muito importante de observação para todo gestor de risco, porque a gente percebia que no mundo tão agredido de tantos fatores, problemas econômicos globais, guerras severas e uma pandemia, a gente tinha naturalmente uma busca de equilíbrio emocional. Então, assistir isso era fundamental para a gente. Então, esse é um dos processos de busca que, nesse período, nos últimos 10 anos, talvez, a gente tenha percebido que a saúde emocional ela passou a ser muito necessária para o equilíbrio da organização e para o equilíbrio das pessoas individualmente. Perfeito. Dentro dessa visão, a gente não pode esquecer a fragilidade que a gente tem, né? A brincadeira aqui é a volta dos que não foram, né? É só para lembrar que os vírus são seres do planeta muito anteriores ao ser humano. Então, eles dominam o planeta. Para muitos, uma pandemia como foi a de Covid foi uma grande surpresa. Na realidade, não era, né? O Covid sempre existiu no planeta e a gente vai esperar, eventualmente, pequenas novas
incidências da virose, né? Ele não veio para ir embora, né? Ele veio para ficar. Né? Eu acho que a gente teve uma lição, principalmente protagonizada pelas empresas, principalmente empresas de offshore, como a Camorim, de que tinha um risco gigante nesse processo. Então, a gente aprendeu muito como lidar com uma pandemia, e espero que esse aprendizado fique para todo, no equilíbrio entre a necessidade de um trabalho intensivo, ostensivo e pessoal, que não dá para ser remoto, né? Não dá para botar 100 e poucos barcos, né, de forma digital, né? As pessoas tinham que trabalhar e tinham que ter um convívio interhumano. Então, a lição foi muito importante. O sucesso disso é exatamente o monitoramento contínuo, né? A gente brinca, segue lá, né? Que o vírus ele é malandro, né? Ele já tem as suas redes sociais muito claras, né? O objetivo final a gente sabe qual é, né? O vírus é um habitante da célula, né? Ele vive dentro da gente, né? Ele não é uma célula, né? Ele é um ser diferente, né? Então o risco é enorme, né? Então todas as campanhas vacinais, todos os cuidados de prevenção, eles não devem ser esquecidos porque a gente acha que a pandemia passou. Ela nunca passou, né? Ela nunca vai passar. Né? Novos vírus vão surgir, né? E obviamente essa atenção passa a ser muito importante, e esse cuidado com si próprio e com o outro passa a ser básico para a gente ter um equilíbrio disso. Dentro dessa visão, a gente está trazendo, segue lá, a gente está trazendo algumas coisas novas também para a gente quebrar alguns paradigmas, né? Quando a gente está falando de gente de medicina, qualquer tipo de preconceito ele é muito equivocado. Sejam eles preconceitos sociais, sejam eles preconceitos de sexo, sejam eles preconceitos religiosos. Quer dizer, talvez o grande aprendizado que a gente tenha com a medicina é a gente entender que é um conjunto de ciências, não é uma única ciência, e que a gente sempre deve duvidar, sempre deve investigar. E aí vem uma coisa muito interessante. Quando a gente falou, né, que não existe saúde sem saúde emocional, e que a sequela maior de todo esse mundo complexo que a gente vive, né, no momento, 2 guerras importantes, fora uma recente pandemia, fora uma crise econômica na China, né, não tem como a gente separar o indivíduo desse mundo. Mesmo uma guerra acontecendo no Oriente, ela mexe no preço do arroz, né, que é onde o nosso funcionário vai se alimentar. Então, o mundo ele é cada vez mais global. Não tem como a gente separar da mesma forma a saúde emocional da saúde orgânica. E, obviamente, uma coisa muito importante é a gente olhar esse novo mundo sem nenhum critério de escrúpulo ou de crítica, né? A gente deve entender que ele é dinâmico. E, em cima disso, uma coisa que a gente vai começar a conviver, a gente ainda entende como precoce, que é o uso de pequenas drogas psicodélicas como uma alternativa para determinados tipos de patologias emocionais, como depressão, ansiedade. Então, a gente viu, né, a cannabis, né, chamada de uma droga recreativa, de maconha e outros tantos nomes. Um bom exemplo, né? Que, né, virou, né, uma panaceia. Né? Hoje você tem outdoor na Dutra com clínicas, né, de certa maneira, oficializando a distribuição dos óleos de cannabis, que a gente acredita que tenha realmente bons efeitos. Da mesma maneira, eu queria chamar a atenção para os gestores de RH, essa tendência na busca, né, já que a gente entende que saúde emocional passou a ser um ponto muito importante, que novas drogas e novos tratamentos que vão colidir com os nossos conceitos e preconceitos começam a surgir. Segue lá. Então, drogas como os cogumelos, né, a psilocibina, né? Drogas como MDMA, muito usado em raves, o velho LSD das baladas dos anos 60, começam a trazer de volta novas formas com microdoses de tratamento. Né? O objeto nosso aqui é entender que a gestão de risco, quando ela fala sobre a saúde emocional, ela tem que estar aberta para novas formas de tratamento. Né? E que esses tratamentos, de modo geral, eles passam como primeira fase a gente sair de qualquer forma de preconceito, né? Então, dentro dessa visão, é provocar vocês de RH de que a gente vai ter muita novidade, né, nesse segmento nos próximos anos, né? Dentro dessa visão, a gente sabe que percepção é aquilo que o cérebro sente, né? O objeto maior de todo o trabalho que a Inter, junto com a Camorim, vem fazendo, é de conscientização e educação, entendendo que o processo de autocuidado, junto com a base e a sustentação de programas de saúde mais dedicados, ela oferece ao indivíduo a opção dele buscar mais equilíbrio e buscar bem-estar. Essa, mais ou menos, é a nossa ideia. Né? Obrigado por estar aqui, obrigado, Aline. Muito legal a gente estar fazendo isso, passar conhecimento. Né? Então, esse é o jogo que a gente está começando a jogar.
né? É o começo de uma mudança, né? Obrigado. Obrigada, doutor Francisco Vignoli. Eu, por mim, ficaria aqui umas 2 horas, se vocês toparem. Eu não sei se o Guti vai gostar muito da ideia. Mas é excelente, é um tema realmente que está em voga o tempo inteiro, né? E o carinho que se tem, que nós temos, nós como a Inter, como consultores, né? Como corretora de benefícios, a gente tem que ter o tempo inteiro, né? Um olhar carinhoso, né? Das empresas, quando buscam soluções, quando busca um contrato de saúde, de que forma implementar da melhor maneira, quais os programas têm aderência para aquele público, né? Eu fico também emocionada quando falo, eu gosto de tratar de pessoas, né? Que eu acho que é o nosso papel, né? Nós três aqui temos esse grande desafio o tempo inteiro, né? Bom, eu tenho 2 perguntinhas aqui, eu vou dar uma corrida agora nesse final, que foram direcionadas para a Solange. Como é essa nova experiência de trabalhar numa empresa familiar de dono, né? Como você mesmo citou, ele está na linha de frente praticamente aí no dia a dia, à frente todo dia, comparativamente das outras empresas de vários donos e multinacionais, né? Caramba, gente! Ó, eu estou apaixonada por trabalhar na Camorim, porque eu tenho muita facilidade de falar com quem resolve, né? Sem tanto. Todas as empresas que eu trabalhei foram excelentes, todas. Uma delícia trabalhar também com uma gestão e tudo isso, mas trabalhar com um dono, né? E aí a gente já está falando da segunda geração, né? Que tem o Eduardo, né? E assim, tem a Lúcia, tem o Carlinhos, então assim, é uma família incrível. Eu tenho muita sorte de trabalhar com esses donos, né, dessa empresa. Então está sendo uma experiência muito nova para mim, né, que tenho mais de 30 anos, e verdade que sempre multinacional, empresas listadas e tudo isso, mas está sendo, gente, está sendo muito bom. A gente tem apresentado projetos, propostas, e com muita sabedoria, obviamente, a hora certa de apresentar, e com muito entendimento. A gente tem aprovado vários projetos bem interessantes na área de RH. Enfim, a gente está seguindo um caminho bacana, e está sendo surpreendentemente feliz para mim essa experiência de trabalhar com o dono, né, com os donos da empresa. Então, E que bom que a empresa compra as suas ideias, né, os seus projetos, né? De verdade, eu sempre falo, Carlinhos, eu quero ficar aqui para o resto da vida. Falo para o Dudu, né, e falo assim, gente, é muito bom, porque sempre assim, acho que a minha experiência também contribui, né, com tudo isso, a hora de poder levar essas iniciativas, a hora de que a gente não deve levar, ou alguma coisa que dá para fazer, que não dá. Então, acho que está sendo bastante positivo, viu, pessoal? Estou adorando isso. Pegando já o gancho, mais uma segunda pergunta: como é administrar uma empresa com mais de 2.000 vidas, né? É um desafio, né? Na verdade, a gente está falando de 1.000 colaboradores, né? 1.093, certinho, e os indicadores ficam na minha cabeça, os indicadores de RH, tudo assim, ó. E são 2.800 vidas nas apólices, né? Independentes, né? Exatamente, das 2 apólices, uma é da Sul América e a outra é da CNU, da Central Nacional Unimed. Então, assim, gente, eu acho que é isso, muita responsabilidade com as pessoas que estão nessas vidas, muito cuidado. Eu acho que o respeito, né? Às vezes você tem que trocar um plano de saúde, então quando você troca um plano, você sabe que tem ali pessoas que estão acostumadas com médico de outra, que já estava na outra operadora, e você tem que ter uma antecedência, avisar, daqui a 2 meses nós vamos trocar, trazer toda essa forma de amparo, de acolhimento, quando você busca a Inter, por exemplo, para nos ajudar no dia a dia a fazer essa transição. Então, eu acho que
diria que o respeito, o cuidado com as pessoas, porque o cuidado é alguma coisa que a família Camorim, né, tem com as pessoas, isso já é da empresa mesmo. Então, acho que eu estou trabalhando na empresa que eu mereço. Isso é ótimo, né? Dá uma satisfação, né? E com relação a fazer as coisas, eu acho que eu tenho que inspirar também, né? Então, se eu falo de saúde, como é que eu vou não ir para a academia, ou não me alimentar bem, ou não tentar? Então, eu acho que eu preciso ser exemplo do que eu estou falando, né? Do que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que inspirar também. Eu acho que é isso, responsabilidade, respeito e cuidado. Excelente. E o nosso trabalho é justamente esse, amparar as empresas, ajudá-las a construir. A gente sabe que qualquer mudança de plano de saúde gera insegurança, por mais que seja para melhor. E o nosso trabalho é justamente esse, né? Fazer em 4 mãos aí toda essa mudança da melhor maneira possível para os colaboradores. Tem uma pergunta aqui rapidinho para o doutor Francisco Vignoli, a última, a gente vai finalizar aqui depois. Doutor Vignoli, excelentes soluções, mas as operadoras não acompanham incorporando essas inovações e mudando o modelo de negócio, né? E esse custo acaba para a empresa. O que estão incorporando no portfólio em inovação, trazendo inovação para que isso aconteça? Quem fez a pergunta? Foi a Silvia Valverde. Oi, Silvia. Beijo para você. Na realidade, eu acho que essa responsabilidade, acho que você coloca muito bem. Eu acho que o papel da operadora ele está definido como intermediador dessas relações financeiras com a rede de um modo geral. Essas relações, elas se mostraram, principalmente no modelo americano e no modelo brasileiro, muito caros, né, por causa dessa visão hospitalocêntrica, né? Tudo se resolve no hospital, protocolos hospitalares são caros, a estrutura hospitalar é uma estrutura cara, complexa, e ela, evidentemente, ela não é a primeira solução para processos. O que a gente tem feito, né, dentro desse caminho, é buscar, dentro de uma visão de logística de informação, chegar diretamente no usuário. As ferramentas como aplicativos específicos de cada uma das organizações, quer dizer, o aplicativo da Camorim, né, evidentemente, ele começa a fazer com que haja uma comunicação direta do usuário com uma central de saúde, que, na realidade, uma central virtual inteligente, que começa a operacionalizar não só serviços, como toda a orientação médica. Sim. Então, a ideia é que isso é um custo baratíssimo, né? Quer dizer, a ideia da configuração de uma central de saúde funciona como uma inteligência, como um hub, onde o usuário ele se comunica com o próprio prontuário, com todas as relações de uma maneira em cima de uma linguagem, né, digital. O que a gente tem tido muito sucesso é a colocação do aplicativo, né, que funciona junto com ferramentas de algoritmos, inteligência artificial e ferramentas de comunicação, para que você consiga fazer essa inter-relação. Aí não é nenhum trocadilho com a Inter, é claro, né? Conseguir mas funciona, né? Mas isso seja mais rápido. Então, quando você consegue ter um hub, na realidade, um modelo de mandala, onde a gente tenha o indivíduo e a sua família no centro de toda a prestação de serviços, né, e essa intercomunicação ela seja dinâmica, você consegue ter efeitos fantásticos, não só na redução de custo, mas no controle real de todo o processo. Quer dizer, o médico gestor ele passa a ter o controle através dessa central. Aonde a gente tem colocado isso, né, e particularmente a Silvia sabe aonde o berço desse processo, né, ele foi se desenvolvendo com novas ferramentas. Hoje a gente tem uma plena comunicação de integração de uma central de comunicação junto com aplicativos. Basicamente, é essa a solução que a gente está percebendo, que dá poder a que você faça toda a jornada, todo o controle da jornada, desde que você tenha o evento inicial conhecido. Basicamente isso, Silvia. Obrigado. Obrigada, doutor Francisco Vignoli. As outras 2 perguntas foram mandadas pela Lídia e para o Luiz Mota. As perguntas que forem encaminhadas agora, por conta do nosso tempo, a gente responde na sequência o tempo que a gente terminar aqui. Quero dizer 2 informações aqui, passar 2 informações para você. Primeiro é seguir a gente nas redes sociais, através do Instagram, do LinkedIn. A gente tem excelentes conteúdos ligados à saúde, a programas de qualidade de vida. Essa é a primeira, assim como foi comentada, o primeiro webinar da Inter, mas na frente vai ter uma série de assuntos variados, né? Dentro da área de seguros também, não só de benefícios. Ficamos aqui por hoje, pessoal. Assim, eu quero agradecer a presença dos meus pares aqui maravilhosos, Solange Santana, da Inter, diretora da Camorim, diretora de Gente de Gestão, doutor Francisco Vignoli, nosso médico assessor. Estamos à disposição, espero que tenha gostado. Acho que em alguns momentos a gente conseguiu passar um pouco para vocês
extremamente importante, a gente sabe disso, e é complexo também, não dá para passar assim tão rápido, a gente se coloca à disposição mais uma vez. Obrigada a todos, boa tarde e tudo de bom. Obrigada, pessoal, de novo, pessoal da Inter aí, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Bom resto de semana para vocês. Tchau, tchau.